Tarde, começando a nossa live de hoje, vamos falar sobre sono. Como está o seu sono? Você tem tido um sono de qualidade? Você tem acordado disposta, com energia? Não tem sentido sono ao longo do dia? Ou quem sabe você está aí no grupo daqueles que precisam saber e conhecer mais sobre como melhorar esse sono, não é isso? Então sejam muito bem-vindas, cada uma que está chegando, é muito bom ter vocês por aqui, tá bem? Então vamos lá, começando a nossa live, porque aqui não tem enrolação. Eu sei que o tempo é precioso, sei que todo mundo aqui tem uma vida corrida, então vamos aprender a solucionar esse problema que é o sono de má qualidade, a insônia, que atinge muita gente, não é isso? Então, primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre por que é ruim não dormir. A gente escuta muito, Nutri, mas dormir faz bem para a saúde. Por que faz bem para a saúde? Às vezes a gente tem informações muito vagas, a gente de fato não sabe o porquê. E é essencial a gente saber o porquê, porque o porquê nos ajuda muitas vezes no processo de mudança, o que é necessário fazer, tá bem? Então vamos lá, primeiro ponto. Quais são esses fatores que são prejudicados no nosso corpo, na nossa saúde, quando a gente tem um sono de má qualidade? E aqui, pessoal, quando eu falo um sono de má qualidade, eu tô falando daquelas pessoas que demoram a pegar no sono. Eu tô falando daquelas pessoas que acordam muitas vezes durante a noite. Tô falando daquelas pessoas que dormem muito pouco, a quantidade de horas é reduzida. Então, todos esses fatores estão relacionados, quantidade e a qualidade desse sono, ok? Então, vamos lá, eu separei aqui, 10 pontos que são prejudicados quando a gente tem um sono de má qualidade, ok? É importante a gente frisar que o sono faz parte de um nosso ritual de saúde e o sono é essencial, além do descanso que muita gente relaciona, o descanso físico, o descanso mental. Durante o sono, nosso corpo realiza alguns processos, como por exemplo, detoxificação do fígado, é mais acelerada, acentuada durante a noite do sono. Também nós temos uma limpeza, cerebral durante o horário do sono. Então, dormir faz parte da nossa rotina, do nosso ritual de saúde. É essencial. Então, dormir não é perder tempo, ok? Então, vamos lá. Sinais e sintomas que estão relacionados com essa dificuldade, com esse sono de má qualidade, tanto no curto quanto a longo prazo. Então, ganho de peso, a gente sabe, já tem relacionado que pessoas que têm sono de má qualidade têm maior facilidade ao ganho de peso. E interferir no sono é uma das estratégias quando a gente quer promover emagrecimento. Então, muitas vezes as pessoas que querem emagrecer, quando a gente vai olhar o ritual dessa pessoa, muitas vezes ela não tem um sono de qualidade. Então, não dormir de modo suficiente de qualidade afeta, aumentando o ganho de peso, também aumenta a porcentagem de gordura corporal. Então, a pessoa passa a ter mais gordura e reduz massa muscular. A gente sempre fala aqui que composição corporal é essencial. Por quê? Massa muscular não é para ficar barriga de tanquinho e ser a musa fitness. Massa muscular está relacionado com saúde, imunidade, autonomia, independência. Então, para você que quer chegar aí nos 60, 70, 80, conseguindo fazer as atividades do dia a dia, é essencial ter massa muscular, ok? E massa muscular também tem estudos que mostrou que idosos que tinham maior massa muscular, na sua composição, eles tinham menos quadros de pneumonia quando estavam internados. Então,
Massa muscular é saúde. Massa muscular também está relacionado com um intestino mais saudável, com um cérebro melhor, né? A gente já tem essa relação. Então, quem dorme mal tende a ter mais gordura e ter menos massa muscular. A gente sabe que dormir mal também interfere nas nossas escolhas alimentares. Como assim? Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a gente tem uma noite ruim, no outro dia a gente tem desejo de comer mais doce, comer mais comidas calóricas, mais carboidratos simples. Então é muito comum no outro dia ter essa mudança de comportamento. Até já aconteceu de eu estar conversando com o paciente, ela, mas hoje eu comi mais doce. Estranho, eu não sou muito do doce. Quando eu digo, como foi sua noite de sono? Quando ela relatou que foi uma noite de sono ruim. Então, uma noite de sono ruim também interfere nas nossas escolhas alimentares, tá bem? Mais uma vez, dormir ajuda a emagrecer. Olha que relação. Dormir bem também está relacionado com a nossa imunidade. Então, a gente sabe que um sono de má qualidade aumenta citocinas inflamatórias. E aumento de citocinas inflamatórias aumenta a inflamação, que interfere na imunidade. Tem estudos que mostram que a pessoa dormir mal uma noite, no outro dia, ela já tem mais chance de ter gripe, de ter resfriado, porque tem uma baixa dessa imunidade. Então, dormir bem também está relacionado com ter imunidade, ok? Memória e aprendizagem. A gente sabe que dormir bem está relacionado com fixar melhor o conteúdo, ter mais memória. Inclusive, já se tem uma relação que pacientes de Alzheimer, a gente não sabe quem veio primeiro. Se o sono de má qualidade aumentou o risco desse paciente desenvolver o Alzheimer, ou se o Alzheimer dificultou o sono, mas que tem uma relação, existe essa relação aí. Por quê? Porque quando a pessoa não tem um sono bom, sono de qualidade, ela tende a acumular uma proteína que a gente chama beta-amiloide, que é essa proteína do Alzheimer. Então, é essencial ter essa noite de sono. Então, memória, aprendizagem, para quem estuda, quem faz concurso, quer fazer um concurso, é essencial priorizar esse momento do sono. Muitas vezes quem está estudando para uma prova, para um concurso, às vezes tira, né, o horário do sono, acha que é perda de tempo parar para dormir, prefere virar a noite estudando. E eu digo que é não ser assertivo e não ser inteligente. Porque perder essa noite de sono, você não vai fixar esse assunto de uma forma boa, de uma forma coerente, certo? Então, memória e aprendizagem. Bem, foco. A gente sabe que dormir mal também está relacionado com redução do foco. Inclusive, tem estudos que mostraram que não dormir pegaram motoristas que tiveram uma noite de sono ruim, e é tão danoso até mais do que o fato de beber álcool, consumir álcool e ir dirigir. A pessoa perde o foco, a pessoa pode dormir, né? Ter aqueles microsonos que a gente diz. Isso interfere na segurança desse motorista. Então, dormir é essencial para ter essa segurança no trânsito. É até mais essencial, digamos assim. Ambos são importantes, mas eu quero falar da questão do sono porque muitas vezes não é dito, não é comentado. Fala-se muito da questão da bebida alcoólica, né? Se beber, não dirija. Mas se tiver com sono, também não dirija, tá? Microbiota é outro fator também. A gente sabe que não dormir o suficiente ou de forma adequada altera essa microbiota intestinal. E essa alteração dessa microbiota intestinal aumenta a inflamação. Olha, então tem relacionado aí
Aumento da inflamação com a noite de sono ruim. Bem, não dormir bem também aumenta a ansiedade, irritabilidade. Isso atrapalha os relacionamentos. Não sei vocês, mas quando eu não durmo no outro dia eu fico com um pavio meio curto, né? Sem paciência, sem muita paciência para lidar com as questões do dia a dia. Então a gente fica mais irritada, pavio mais curto. Então tem essa relação também. Imagine uma pessoa que dorme mal de forma crônica, é que a gente vai falar já já. Esse sono ruim também está associado com doenças crônicas, desde hipertensão, diabetes, também está relacionado com casos de AVC. Também, pessoal, teve um estudo que mostrou que enfermeiras que faziam plantão, então perdem a noite, né, porque ficam ali no trabalho, elas apresentaram maior risco de desenvolver o câncer de mama. Então a gente sabe que um sono de má qualidade também aumenta o risco de câncer de mama, ok? E claro, cansaço e fadiga. Quando a gente não dorme bem, no outro dia a gente fica indisposta, fica com a mente cansada, fica fadigada, o dia parece que passa lento. Então, todos esses malefícios estão relacionados com um sono de má qualidade. Bem, existe aí o quadro de insônia. Insônia é quando você passa aí no mínimo 3 dias consecutivos por 3 meses sem dormir o suficiente, seja do ponto de vista de qualidade, seja do ponto de vista de quantidade. O que é que acontece? Aí nós temos um quadro de insônia, ok? Eu vou dar uma pitada aqui para a questão do fator hormonal. Mulheres entre 45, mais de 40 aí, que já estão na fase da menopausa, é muito comum elas relatarem os fogachos, né, as ondas de calor. E essa onda de calor é responsável muitas vezes por esses despertares constantes. Então ela fica acordando várias vezes na noite e isso atrapalha o sono. E esse fogacho, esse calor, pode durar de 1 a 3 minutos ou até 60 minutos. Então ele tem uma flutuação, vai e volta. Isso é muito comum. Há cerca de 80 mulheres, eu anotei aqui, cerca de 80% das mulheres na menopausa relatam essa queixa de fogacho, ok? Entre 40% a 60% das mulheres na menopausa também relatam a insônia. Então existe uma relação entre insônia e esses fogachos. E outros quadros também bem característicos na menopausa. A mulher na menopausa ela tem maior incidência e risco para ansiedade e para a própria depressão, que atrapalham o sono. Então, é importante identificar qual a causa dessa sua dificuldade do sono. Se você está nessa fase da vida, é importante avaliar a questão hormonal, é importante entender o seu contexto, entende? Então, muito cuidado aí, uma atenção especial, né, que você merece nessa fase. E agora nós vamos falar a parte prática. Então, como melhorar esse sono? Quais hábitos eu preciso inserir na minha vida, na minha rotina, para melhorar esse sono? Muita gente já ouviu falar da higiene do sono, que nada mais é do que hábitos que você coloca no seu dia a dia para promover esse sono de qualidade, ok? Então, separei aqui alguns pontos. Primeiro ponto, horário. Então, tenha uma rotina, mesmo horário para dormir, mesmo horário para acordar. Se possível, siga isso no final de semana. É muito comum as pessoas terem um horário de segunda a sexta, que é o horário de trabalho para dormir e acordar. Chega no sábado e no domingo, aí faz aquela loucura. Dorme tarde na sexta, acorda no sábado tarde. Então, quando chega na segunda, é aquela tortura, aquela fadiga, aquela situação precária. Por quê? Porque
porque houve essa mudança também de rotina. Então procura, se possível, ter esse hábito de dormir e acordar no mesmo horário. Bem, temperatura. Então, como é que está a temperatura do lugar onde você dorme? Está agradável? Está quente? Está frio? Então, o ideal é a temperatura ali ambiente, não pode estar nem num extremo e nem outro. É importante também olhar a temperatura corporal. Então, a temperatura do ambiente e a temperatura corporal. Por isso que a gente falou lá dos fogachos, das ondas de calor, atrapalharem a questão do sono. Então, observe isso. A gente também tem que olhar o ambiente, né? Como é que está essa questão da luz nesse ambiente? O ambiente do seu quarto é escuro? Se não é, coloca cortina, né? Apaga as luzes. Quanto mais escuro, melhor esse quarto para facilitar esse sono. Por quê? Porque o ambiente escuro, ele libera a melatonina. E a melatonina é quem chama, é quem convoca a gente para o sono. Então, tem gente até que toma melatonina, toma o suplemento de melatonina. Então, não é só sair tomando melatonina por aí. É importante você saber que melatonina ela tem um efeito, que é reduzir a latência, que a gente diz, ou seja, aquele tempo de você pegar no sono. Então, quanto mais escuro for o seu quarto, o seu ambiente, mais fácil provavelmente vai ser você dormir, você pegar no sono. Quando a gente fala de melatonina, também é importante a gente falar do uso de telas, né? Então, de 1 a 2 horas, evita estar com TV ligada, com o celular, futucando no celular, futucando no computador. Por quê? Esses eletrônicos, eles têm o que a gente chama de luz azul. E essa luz azul atrapalha na liberação da melatonina. Porque essa melatonina, ela é liberada quando está tudo escuro, como eu falei, certo? Então é importante ter esse cuidado. Então evita o uso de telas. Aromaterapia é outra ferramenta que pode ajudar. Como assim? Tem muita gente usando, né, aquele óleozinho essencial de lavanda, de laranja, de limão. Por quê? Porque a lavanda, principalmente, já tem vários estudos que mostram que a lavanda, quando você inala, seja lá com aquele aparelhozinho, né, que muita gente usa, o difusor, seja inalando mesmo, quando você cheira essa lavanda ou esse óleo essencial, ele vai lá para o teu cérebro, para o teu sistema nervoso central, e aí ele dá uma acalmada. Então a lavanda principalmente ajuda muito nos quadros de ansiedade, que é um dos problemas aí para a pessoa dormir, porque a pessoa ansiosa, ela fica pensando, né? Eu digo que é uma mente que não para nunca. Então, como ela tá ali pensando a todo momento, isso dificulta o sono. Então, a aromaterapia auxilia sim nessa questão do sono, certo? Chás também que tem uma ação relaxante, calmante, que vão lhe ajudar nesse sono. Então, quais chás? Melissa, mulungum, valeriana, camomila, que é bem conhecida, cidreira, própria lavanda, também tem passiflora, né, que muita gente usa, flor de maracujá. Então existe sim a florzinha do maracujá que você pode fazer também um chá. Então são chás que relaxam, são chás que reduzem a ansiedade, e reduzindo a ansiedade melhora o sono, tá bem? Alimentos também que tem triptofano na sua composição, como a banana, a conhecida banana, o leite, né? É muito antigo aquela questão de tomar o leitinho quente antes de dormir. Por quê? Porque o leite tem triptofano. E triptofano produz a serotonina. E a serotonina provoca bem-estar, prazer. E isso acaba ajudando no sono, ok? Então, alimentos com triptofano, chocolate, leite, banana, inserir no seu dia a dia. Magnésio também, magnésio para a questão da ansiedade.
Então eu percebo que pacientes que são mais ansiosas, que têm essa dificuldade do sono, quando a gente coloca o magnésio, a gente consegue dar uma controlada nessa questão da ansiedade. Então, suplementação de magnésio, mas também o alimento. Então, onde é que tem magnésio? Tem no chocolate 70%, tem nos cereais integrais, tem nas hortaliças. Então, tudo que você pensar que tem integral, vai ter magnésio ali no meio, ok? Então, arroz integral, tudo foi integral, aveia, tem magnésio. Então, é importante consumir alimentos fontes de magnésio. Além de magnésios, ajudar no controle da glicemia e outros benefícios aí. Então, magnésio, chás, triptofano na alimentação. Café é outra coisa que tem muita gente que consome e não tem nenhum prejuízo na qualidade do sono, e tem aqueles que têm. Por quê? Porque o café, que tem a cafeína, que é que deixa a pessoa mais ativa, mais desperta, ela vai ter um metabolismo a depender da pessoa. Então, tem pessoas que metabolizam essa cafeína de forma mais rápida. Então, é aquele tipo de pessoa, se ela tomar um café 10 minutos antes de dormir, ela consegue dormir tranquilamente. E tem aqueles metabolizadores lentos do café, que é aquela pessoa que, se tomar café 5 da tarde, ela não consegue dormir 9 da noite. Então, realmente vai depender de pessoa para pessoa. Se você percebe que quando você consome o café, você demora a dormir ou seu sono fica ruim, evite tomar esse café à noite, né? Limite a no máximo 2 xícaras de café ao dia. Também tem aquele tipo de pessoa que não toma à noite, mas no trabalho fica toda hora tomando cafezinho. Então, quando a gente vai ver, é muito café durante o dia. Então, no máximo 2 xícaras aí de café por dia. Os chás que a gente falou, também é válido você tomar esse chá finalzinho da tarde, esse horário que a gente tá, 5h30, 6 horas. É um horário que a gente tem mais cortisol, tem muito estresse, e aí já vai começando a modular esse estresse, já vai relaxando, tá? Não é tomar um chá 1 hora antes de dormir e achar que vai ter um efeito rápido, imediato. Ajuda muitas vezes pela questão da rotina, né? Você tomar um chazinho quente, relaxando, ajuda na questão do sono. Mas você pode tomar um chá assim, final da tarde, que vai ter um efeito quando chegar lá por 8, 9 da noite, ok? Atividade física. Fazer atividade física melhora o sono, principalmente se você faz essa atividade física pela manhã e com exposição solar. Se você ter contato com o sol durante o dia, de manhã, cedinho, isso contribui para um sono de melhor qualidade à noite. Já tem estudos mostrando essa relação. Uma colocação quanto à atividade física. Tem gente que faz atividade física à noite e que não diria que é o horário ideal para fazer atividade física, mas se é o único que você consegue, que não está atrapalhando o teu sono, é melhor fazer do que não fazer. Mas se você me perguntar, Nutri, qual é o melhor horário para fazer atividade física? Pela manhã. Por quê? Porque à noite você ativa, não sei se já aconteceu com vocês, quando você faz atividade física você fica alerta, né? Então fisiologicamente o seu corpo fica mais atento e isso dificulta na hora do sono. Já tem pessoas que dizem que quando faz atividade física fica mais relaxada. Possa ser que quando ela chegue, que tome um banho e relaxe, isso contribui para o sono. Mas no geral atrapalha, tá bem? Então, atividade física, o horário e incluir o sol na sua vida. Então, faz uma caminhada cedinho, toma um solzinho. Além de você aumentar a sua vitamina D, você vai melhorar o seu sono, vai reduzir a ansiedade, vai reduzir a própria crise, né? Ou a
A questão da depressão também, porque está relacionado com a vitamina D, ok? Leitura. Então, já tem sim estudos que mostram que você lê livro físico, aquele livro, né, antiguinho, que você vai pegar o papel, vai ler antes de dormir, ajuda no sono. Então, tem ali um livro para você, 20, 30 minutos antes de dormir, dar uma lida e ajudar na questão do sono, principalmente em pegar no sono, ok? Teve estudos que comparou a leitura do livro físico com o tablet, com esses eletrônicos, e não foi efetivo o eletrônico como o livro físico, certo? Então, ler também ajuda a pegar no sono. E claro, existem técnicas de relaxamento, como respiração. Então, o fato de você fazer um exercício rapidozinho de 3 a 5 minutos de respiração, dá uma acalmada, dá um controle nessa ansiedade e ajuda no sono. A própria meditação, focar no tempo presente, né? Então, observar ali o seu quarto, como é que está o ambiente, parar de pensar tanto no amanhã, o que eu tenho para fazer amanhã. Não sei se acontece isso com vocês, quando você fica pensando muito no outro dia, tá, amanhã eu tenho que ir pro médico, amanhã eu vou fazer isso, aí você fica pensando e demora a dormir. Uma dica para isso é, quando você tá com muitos pensamentos acelerados, pega um papel e anota. Então, você vai lá anotar suas atividades do outro dia, pensamentos, o que é que tá lhe incomodando. O famoso diário ajuda bastante, né? Que muita gente usava. Então, ter um diário também ajuda nessa questão do relaxamento. É desacelerar, pessoal. Então, chega no final da noite, é ir desacelerando e fazendo atividades que promovam esse relaxamento. Gratidão. Então, você separar um tempozinho para você descrever ali 4, 5 motivos porque você é grato naquele dia. Uma oração, então, ajuda nessa conexão com o presente e ajuda no relaxamento. E claro, escrever as emoções, ter um diário, fazer o planejamento do seu dia, tudo isso contribui aí nesse relaxamento. Uma pergunta frequente é: Nutri, qual é o melhor horário para dormir? O ideal é até 22 horas, tá? Respeitando o nosso ritmo circadiano, o nosso reloginho interno, que a gente tem um relógio no nosso corpo que sinaliza aí as várias atividades que ele deve desempenhar. Então, o ideal seria dormir até 22 horas. Que horário acordar? Bem, a gente sabe que o ideal seria o sol apareceu, o sol surgiu e levantando. Então, 5, 6, 7 horas da manhã aí e despertando. Importante também ter cuidado com essa questão de acordar muito tarde. Então, não existe essa questão de compensação. A gente sabe que perdeu a noite de sono, tchau, né? Não existe essa questão de compensar. O famoso cochilo, né, depois do almoço, é sim válido, é interessante. Tem estudos que mostram, né, estudos até antigos, que tem uma proteção cardiovascular com esse cochilinho depois do almoço. Também recupera muito disposição, cognição. Então, é válido sim. Se você pode, se você consegue, tira o seu cochilinho. Mas não podemos reduzir do horário de sono lá total da noite, ok? É isso, pessoal. 30 minutos a gente conseguiu fazer a nossa live com muita informação, mas se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. E próxima quarta-feira a gente volta, tá bem? Quarta-feira, às 17 horas, nós temos live por aqui. A live vai ficar salva
Então você pode compartilhar com um amigo, com amiga, no grupo do trabalho, da família. Faça aí a sua parte, nos auxiliando quanto a isso. Combinado? Siga aí os nossos conteúdos aqui no Instagram, interage, porque cada vez que você deixa sua curtida, sua interação, mais você vai recebendo, porque o Instagram só vai lhe entregar o que você interagir. Tá bem? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.